Eu pedi esse tema na tribuna, porque, assim como na minha apresentação, consta que eu sou defensora do direito pelas mulheres e eu tenho atuado, na verdade, a vida acabou me chamando, eu sou especialista em direito empresarial, sou mestre em economia, mas a vida e a atuação no direito acabou me chamando para advogar em muitas ações de família. É um trabalho que eu faço com um zelo muito grande, me sinto muito responsável, obviamente, né, quando eu estou ali advogando nos interesses das mulheres e das crianças, porque eu também faço ações de alimentos. A gente tem visto, infelizmente, ainda, dentro da atuação que eu tenho tido, eu não vejo que o judiciário tenha aplicado o julgamento sob a perspectiva de gênero. Nós estamos aqui agora em 2025, mas a gente ainda tem defesas em processos de família que visam mais desqualificar a mulher do que, de fato, a tutela do direito, tanto das crianças quanto das mulheres. O que aconteceu? Em 2021, o Brasil foi condenado pela sentença proferida no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, tá? Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por discriminação de gênero nos processos no âmbito do nosso judiciário. O Lind Case, né, o processo que foi utilizado aqui nessa condenação, o processo originário, ele tratava da Lei Maria da Penha. Infelizmente, era um feminicídio. Mas o que foi verificado aqui pela Corte Interamericana é que existia uma sistematização do judiciário brasileiro com usando os estereótipos negativos para as mulheres. Então, neste caso aqui, a vítima não teve tratamento adequado, as provas dela não foram valoradas como deveria ter sido pelo judiciário, porque a gente ainda tem aquela ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Então, infelizmente, em que pese o papel do Estado na tutela da vida dessa mulher, infelizmente, se perdeu. E aí, com essa condenação do Brasil em 2021, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, instituiu um grupo de trabalho para fazer uma pesquisa, para poder montar um protocolo para julgamento com a perspectiva de gênero. Então, o protocolo visa o enfrentamento à violência contra as mulheres pelo Poder Judiciário e o incentivo à participação feminina no Poder Judiciário, com um protocolo para julgamento com perspectivas de gênero. Isso foi em 2021. Como a incidência desse protocolo, a aplicação ainda não tinha chegado no nível que se era esperado, institucional, o CNJ teve que editar uma resolução que está vigente desde 2023, obrigando todos os tribunais do país a aplicar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero nas ações que tenham possibilidade dessa distinção de gênero acabar violando o direito da outra parte. Então, a gente tem em ações de família, em ações penais, que a gente tem crimes domésticos, tá? E no documento são considerados, entre outros, as desigualdades estruturais de gênero, os papéis de gênero socialmente impostos, as diferenças de gêneros contra as relações de poder, a divisão sexual do trabalho doméstico e os estereótipos de gênero. E aí, quais que são os impactos no judiciário, né, dessa perspectiva que nós temos social do que seria o papel da mulher? Como reconhecido tanto na sentença proferida pela Corte e como consta, inclusive, no protocolo editado pelo CNJ, as expectativas do papel, comportamento da mulher socialmente impostas por uma lógica patriarcal influenciam nos julgamentos das ações de família no judiciário brasileiro. Eu vou retomar aqui, só para deixar claro que, nesta minha fala, eu estou me referindo tão somente às ações de família, que é onde eu atuo. Tá? As ações penais eu não atuo, e aqui eu quis realmente trazer também um pouco da minha experiência.
Então, como exposto no protocolo, as mulheres são associadas a uma carga valorativa sobre a sua conduta social, o que reflete no judiciário. O que o judiciário espera da mulher, né? O que os atores esperam ali quando vem uma atuação de uma mulher dentro de um processo? Então, as falas, as afirmações dela, né, o que ela expõe para o judiciário. Esperam que a mulher seja uma pessoa, um ser passivo, né? Um ser irracional, no sentido de tomar as decisões pautadas mais pelo emocional do que pela visão racional do que está acontecendo. Alguém que naturalmente exerce o cuidado, o trabalho de cuidado e de forma gratuita. Então, a gente espera que a mulher esteja ali quase que agradecendo por estar exercendo todos aqueles papéis de cuidado que são de gênero. Cuidado com a família, cuidado com os filhos, que é o que realmente foi imposto por muito tempo. Então, quando as mulheres não apresentam essa pré-determinação, né, essa pré-concepção do que se espera da mulher, ela acaba sendo, por vezes, prejudicada. Porque a gente tem... Então, o que se espera? Que as mulheres fiquem com o papel reprodutivo e o papel do cuidado, e os homens, o papel produtivo. Essa imagem aqui ela é autoexplicativa, né? Ao exercer unicamente o papel produtivo, então, só o trabalho externo, o homem acaba chegando num nível, num patamar de carreira, num patamar institucional, num patamar de educação muito acima do que a mulher consegue chegar, porque aqui, enquanto ela está tentando caminhar, ela está cuidando das crianças, está cuidando dos idosos, está cuidando da casa, está cuidando do homem, está cuidando, né, de tantas outras coisas que são da vida em comum do casal. E aí, o que acontece quando a gente aceita esse papel de gênero pré-imposto, né? Que a gente já nasce com ele, no exercício dele, praticamente. A Oxfam Brasil publicou um estudo que verificou que, no mundo inteiro, as mulheres dedicam, em média, 12,5 bilhões de horas ao trabalho do cuidado. E isso, se fosse remunerado, este trabalho, que é, como eu disse na fala anterior, que se espera que seja gratuito, representaria para a economia global 10,8 trilhões de dólares. Então, até pelo lado econômico, a gente está perdendo, né? E um estudo recente da FGV, publicado em 2023, ao avaliar os dados entre 2016 e 2022, verificou que as mulheres dedicam 2 vezes mais tempo aos trabalhos domésticos do que os homens. Esses padrões eles vão aumentando e diminuindo, de acordo com o grau de instrução, de acordo com a região também, mas a média ainda é 2 vezes mais. E, se as mulheres fossem remuneradas por todos esses trabalhos, para o PIB, a representação da remuneração delas no PIB de 2019 teria sido 13%. Para a gente ter uma noção de quanto que é representativo 13% do PIB, nesse mesmo ano, com todas as subvenções, o agro representou 20%. Então, a mulher, sem nenhum financiamento, o trabalho que nós fazemos dentro de casa representaria 13% do PIB. Se a gente tivesse financiado, melhor ainda, né? E aí, a gente também, em 2023, a Cláudia Goldin, alguns chamam Goldão, alguns falam Goldin, então eu realmente não sei qual que é a leitura certa, que é uma economista, foi a 3ª mulher, desde que foi instituído o Prêmio Nobel de Economia, a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Qual que é a relevância disso para o nosso tema? Ela se dedica às pesquisas sobre o papel da mulher no mercado de trabalho. E nessa pesquisa dela, ela traz todos os aspectos históricos, culturais, e como o atraso histórico também em relação à mulher faz com que a gente esteja muito longe da igualdade que a gente procura ainda chegar, né? Mas o que me chamou a atenção, que é referente aqui a esse nosso trabalho, é que existe um gap muito grande quando você pega um casal, que os dois partem ali do mesmo ponto zero, vamos dizer assim,
e eles têm o mesmo nível de instrução, eles estão na carreira ali, mais ou menos, no mesmo ponto, e quando eles casam, já abre um gap para a mulher, porque ela passa a ser a responsável pelo trabalho doméstico. Quando eles decidem ter filhos, o gap fica maior ainda. É que, infelizmente, eu não trouxe aqui o desenho, mas ela fez um desenho que é como se, mais ou menos, o homem estivesse aqui e a mulher estivesse muito, muito abaixo, com o mesmo grau de instrução. E aí a curva dele vai ascendendo, então a curva dele é uma curva que ascende sempre, ele vai chegar ali num nível bom, e o da mulher faz um U, para ela conseguir chegar ao ponto em que ela estava antes. E aí qual que é a implicação, né, que nós estamos vendo no judiciário? No divórcio e na união estável, tá, os papéis de gênero e os estereótipos fomentam a violação do direito das mulheres em ação de família. O que muitas vezes acontece? A entrada da mulher no mercado de trabalho e também a ocupação de mulheres dentro da academia, com certeza tem diminuído essa disparidade patrimonial entre os cônjuges, mas ainda existe. Né? Tem sido menor a diferença, mas ela ainda existe, infelizmente. A gente sabe que tem diferença salarial, diferença de ocupação de cargos, diferença de promoções, né? Os homens são muito mais promovidos a cargos maiores do que as mulheres, enfim. E aí, nessa perspectiva, fica aquela valoração, mas quanto que ela merece receber de tudo isso? E aí eu já não estou discutindo o regime de bens. Ainda que o regime de bens, que a gente tem ali a massa comum e se entenda que é meio a meio, né, a gente chama 50-50 para cada um, ainda assim fica ali um desconforto, no mínimo, por assim dizer, em qual que é o merecimento, quanto que ela participou para ela ter direito a 50%? Quanto que ela dedicou àquele trabalho, né, para que ela também possa receber a metade. Então, nessa perspectiva, a valoração do que seriam bens comuns parece representar uma perda injusta ao homem, que se dedicou a construir o patrimônio. Mesma lógica aplicada à fixação de alimento entre cônjuges. Então, a gente também tem aquela... eu já atuei num caso desses, que a mulher ela se dedicava... O papel de gênero entre o casal era muito bem colocado, era muito claro, e o homem tinha problemas com álcool, com drogas. Eles ficaram casados por 40 e alguma coisa, quase 50 anos. Eles se separaram com 70 anos. E ela deu todo esse suporte emocional, psicológico, cuidou da casa, né? Cuidou de todo aquele resto que, não sendo carreira, a gente tem que cuidar naturalmente, enquanto o homem ele pôde crescer na carreira dele. E aí eles exatamente vieram do mesmo nível de serviço, os dois eram servidores públicos, os dois vieram mais ou menos do mesmo salário, ali, equiparados, só que, no final da carreira, ele ganhava, em média, 9 vezes mais que ela. E a dinâmica deles era, ela ia passando o cartão de crédito, né, fazendo ali aquelas compras que eram da casa. Então, eles tinham acabado de fazer uma reforma na cozinha, ela foi lá, escolheu o azulejo, escolheu o armário, enfim. O resumo da ópera é que essas contas eram pagas no cartão dela e depois ele subsidiava o que faltava, que não desse para pagar com o salário dela. O salário dela era quase que uma pensão, digamos assim. E, no momento que eles se separam, ela está com mais de 200 mil em dívida e ele... sempre administrou os bens, levou os bens, né? Ficou em posse dos bens, e a gente pediu para essa senhora, que já é uma pessoa idosa, nós pedimos que fosse fixada pensão para ela. E o que o judiciário entendeu é que o salário dela já é um salário acima da média do brasileiro. Então, que quando fosse feita essa divisão de bens, ela poderia quitar essas dívidas. Né? E realmente não faz sentido. Uma pessoa que ganha 11 mil tem uma fatura de cartão de 40, 50 mil. Mas, dentro da realidade que eles tinham na constância da relação, fazia sentido, porque ele supria o que faltava. E aí eu pedi, neste processo, então, que fosse visto que as dívidas que ela fez não foi por um descontrole financeiro dela, até porque ela não sabia que a relação estava acabando, mas... porque, dentro da lógica de gênero, o papel que ela ocupava era esse.
Então, ela trabalhava menos horas por dia, ela se dedicou menos à carreira, ela se dedicou menos à promoção, ela se dedicou menos aos cursos, e assim ela ficou com um salário discrepante em relação ao marido. E aí, esse entendimento não é exclusivo dos parceiros, né, que insistem, infelizmente, em ocupar bens nas ações. Também é um outro problema que nós temos, porque, como na maioria das vezes, por papéis de gênero, né, como a gente colocou ali mais para trás, a mulher é vista como irracional, então é muito mais lógico colocar o homem para fazer a administração do bem comum. Eles têm esse poder, infelizmente, têm esse conhecimento e exercem esse poder de ocultar bens. E aí as mulheres que se dedicaram exclusivamente ao cuidado da família, aos cuidados domésticos, ainda é questionada a sua efetiva participação no acervo patrimonial. O que ela fez demais? Né? Ela ficou em casa. Quem trabalhou foi ele. Então, nas ações de divórcio, as mulheres ficam expostas a várias situações que geram desgaste emocional, o que aumenta a vulnerabilidade delas, por uma razão lógica, e pode implicar, muitas vezes, em acordos injustos. Em todos os processos de família que eu fiz, divórcios ou dissolução de união estável, em todos eles, as minhas clientes quase aceitaram acordos injustos, só para elas poderem se ver livre do transtorno emocional que era permanecer no processo. Procurar bens, mas está no nome da mãe, está no nome do tio, tudo bem, a gente vai procurar. Então, infelizmente, é uma perda muito triste. E ainda nas perspectivas dos papéis de gênero, não obstante a todo o desgaste emocional típico de um contencioso de divórcio, que obviamente existe, as mulheres podem sofrer violência psicológica e patrimonial praticada pelos ex-companheiros, o que aumenta exponencialmente quando elas ainda têm filhos em comum. Então, não obstante a toda essa situação, né, que já se agrava pelo fim da relação, ainda existe essa violência patrimonial, que eu dei o exemplo, ocultação de bens, né, e a violência psicológica também, o que se agrava muito quando existem filhos em comum. E aí é uma crítica pessoal minha, eu sou a favor da conciliação dentro do tribunal, obviamente, mas eu vejo direitos de mulheres sendo violados diariamente em audiências de conciliação de direito de família. Já cheguei assim ao limite de uma conciliadora perguntar para minha cliente se ela não queria que a filha dela tivesse uma boa relação com o pai. Porque ela insistia em não aceitar o acordo, que depois da quebra de sigilo foi mostrado que era 1/5 do que ele poderia pagar. Então, como ela insistiu em não aceitar o acordo, o entendimento da segunda conciliadora, né, ela estava dificultando a relação do pai com a criança, porque o pai ia ficar irritado com a criança de estar naquela situação. E aí o protocolo do CNJ expressamente prevê que o magistrado e as demais partes atuantes no processo de divórcio, ao decidir sobre a partilha de bens, se abstenha de apreciar o caso à luz da divisão sexual do trabalho. Então, já não se pergunta mais o que ela efetivamente fez para merecer, né, aqueles 50%, se é justo ou é injusto, e parar de considerar as mulheres como cuidadoras natas e incapazes de gerir negócios. Tá? De mesmo modo, o protocolo ainda orienta que a imagem da mulher como vingativa, ciumenta, interesseira e outros estereótipos negativos seja ignorado no julgamento dos direitos dessas. Então, não obstante a violência patrimonial, a violência psicológica, a gente ainda tem a violência dentro do processo. A defesa do homem, geralmente, nessas situações, ela se pauta muito em desqualificar a mulher. Então, veja, Excelência, eu trabalhei a vida inteira, ela só ficou em casa, como já vi, estou aqui expondo um caso prático, né, uma evidência anedótica, mas que, infelizmente, acontece muito. Então, eu trabalhei a vida inteira, ela ficou em casa, só se dedicou à casa, dava vida de rainha, etc. e tal. O relacionamento terminou porque eu tive um caso extraconjugal e agora essa mulher quer se vingar de mim, pegando 50% do meu patrimônio. Quando, na verdade, o patrimônio é de todos, né? A dedicação é dos dois.
E a violência patrimonial não é incomum. Há casos em que o cônjuge se valida do seu poder de administrar o patrimônio para privar a mulher da posse e acesso aos bens, a fim de aumentar a vulnerabilidade e até prejudicar a subsistência da mulher. Então, quando você prejudica a subsistência de uma das partes, não dá condições para que ela continue tendo condições ali, tendo condições financeiras de se manter durante o trâmite do processo, que pode durar 6 meses, 1 ano, 5 anos ou 20, é muito mais fácil que ela faça um acordo que seja desvantajoso para ela, a fim de se livrar daquilo, né? Finalmente poder, como diz muitas clientes minhas, poder seguir. E aí, a gente, além das implicações nas ações, que são que litigantes são o homem e a mulher em polos distintos, a gente ainda tem por incrível que pareça, essa desqualificação da mulher em ações de alimentos. E aí não são os alimentos para elas, aqui eu estou dizendo alimentos para a prole em comum, tá? Para os filhos em comum. Então, nas ações de alimento, a desvalorização do trabalho e do cuidado prestado pela mulher em relação à criança implica em desigualdades de condições entre os genitores. O desgaste do conflito quanto às decisões da vida da criança para a qual se busca os alimentos é aumentado em razão do contexto fático observado durante o trâmite processual. Nos casos em que o lar de referência é um conceito do direito de família, direito civil, de que o lar de referência é onde a criança mora. Então, é o domicílio da criança, né? Nós temos 2 situações que não se confundem. Nós temos a guarda, que é o exercício do poder de decisão em relação à vida da criança. Então, e nós temos o lar de referência, que é onde a criança, de fato, mora. Então, a gente pode ter uma situação em que a guarda é compartilhada, ambos os pais tomam as decisões sobre a vida da criança, mas o lar de referência seja o lar materno. E pode ser também que, dentro desse contexto, a gente tenha a visitação em finais de semanas alternados. Então, o que acontece na prática? A mãe fica 15 dias corridos com a criança, o pai busca a criança por 3 dias e a mãe volta a ficar 15 dias corridos com a criança. Tá? Então, nesse contexto, quando o lar de referência é o domicílio da mãe, as mulheres são sobrecarregadas com o cuidado integral da criança, na maioria dos dias dos meses, a assistência psicológica da criança, a criação, e ainda pode ser sobrecarregada financeiramente pelo suprimento das necessidades que não estão sendo pagas pelo pai. Por que não estão sendo pagas pelo pai? Ou porque ainda não houve a fixação de alimentos provisórios, e aí, até que saia essa determinação, essa decisão, muitas vezes o pai não contribui com nenhum valor, ou com valor a menos até do que vem nos alimentos provisórios, tá? Ou então a própria fixação de alimentos em valor menor ao que é necessário para suprir ali as necessidades da criança. E aí, por que vem essa fixação de alimentos em valor menor? Eu tenho um caso que ainda está em trâmite, está em fase de recurso, mas os alimentos que foram fixados para a criança estão em 0,5% da renda comprovada do genitor. E nós pedimos o aumento para mais um salário mínimo, o que representaria, dentro da renda dele comprovada no processo, se eu não me engano, é 0,03%. E o tribunal manteve a decisão, agora está no STJ, a gente fez recurso especial, mas o tribunal manteve a decisão de que aquele valor era o suficiente. Em que pese, no processo, ser incontroverso quanto a criança necessita, e esse valor, essa expressão desse valor, que é pago pelo alimentante, né, que é o pai no caso, represente menos de 1/3 dos gastos da criança, e a mãe tenha uma renda muito menor, quase que 10 vezes menor, a do genitor. Então, não faz o mínimo sentido. E aí, como é que esses processos estão... Por que a gente está chegando nesse tipo de decisão? Porque ainda há, infelizmente, a ideia de que os alimentos, a pensão alimentícia, vai ser usada pela mulher para fins próprios, né?
Então, é muito alto o valor. Já teve vezes de eu escutar o Ministério Público falando, mas, doutor, esse valor é muito alto. E depois, se ele perdeu o emprego? Gente, existe ação judicial para isso. Existe tutela judicial para isso. Ele pode fazer a ação de alteração, né? Ele pode regulamentar essa pensão de acordo com o que ele efetivamente ganha, não tem problema. Tá? Mas ali, outra coisa também que me pega aqui é que dá a impressão de que a criança... Dá a impressão não, na verdade, isso é um pouquinho... Também é uma tese de defesa, que a mãe quer colocar a criança num status muito acima do que a criança poderia estar. Então, a mãe quer mudar de status social, utilizando para isso a pensão da criança. E quando o status que é apresentado da criança no processo é compatível ao do genitor. A criança tem o direito de ter o mesmo status social do genitor. Nesta conta, não deveria nem entrar a mãe. E aí, não suficiente a toda essa carga emocional, disposição de tempo, né, que a mãe, infelizmente, enfrenta nas ações de alimentos, se o genitor escolhe por atacar a qualificação moral dela ao ser cientificado da ação de alimentos, a sobrecarga vai se acumular a um abuso psicológico. Tá? E a violência vem trazida ainda para o judiciário, quando a defesa dos interesses do genitor na ação se confunde a atribuir à mãe uma conduta imoral, vista dentro do papel de gênero, valorando os aspectos subjetivos da genitora para fim de se verificar a real necessidade do menor. Nada do que eu disse aqui faz sentido, mas é porque realmente não faz. A necessidade da criança, os gastos da criança não têm relação nenhuma com os aspectos subjetivos da mãe. Tá? E aí, no judiciário, eu vim com as teses que eu já presenciei, né? Então, a mãe está louca, está ali no nosso top 10, né? A mãe é vingativa, também acho que entra no nosso top 10. A mãe foi traída e quer se vingar do pai. A mãe quer penalizar o pai pelo fim do relacionamento. A ação visa prejudicar o pai. E a criança um dia vai ter acesso, excelência, a esses autos e poderá ver como a mãe usou ela para poder prejudicar o pai, e ela vai conhecer finalmente quem é a mãe dela. Nesse processo que eu coloquei agora essa última frase em especial, a mãe ainda era advogada. Então eu entendo que a violência foi dupla. Né? Porque eu, como advogada, esse tipo de tese de defesa, eu não levo para as minhas clientes. Elas podem ter acesso ao processo e ler, mas eu até indico, gente, não leia o processo, pode deixar que, se tiver alguma coisa de interesse de vocês, eu mesma informo, para que elas não tenham justamente esse tipo de questão para lidar. E nesse processo, que eu dei um exemplo agora, a mãe era advogada, então, inclusive, advogava também causa própria no processo, em que pese ter advogado constituído, então ela, obviamente, né, leu essa frase. E aí, o convívio do pai vai ficar prejudicado pela ação de alimentos, a mãe não é uma boa mãe, porque se espera que a mãe cuide integralmente da criança. Nesse processo, era uma mãe que viajava para trabalhar e deixava as crianças, eram 2 crianças, deixava as crianças com os avós maternos 2 vezes na semana. Então, onde já se viu, a mãe quer cuidar da criança, mas quer viajar para trabalhar, isso faz com que ela não seja uma boa mãe. E aí, em contramão a todas essas práticas discriminatórias no âmbito judicial, o Superior Tribunal de Justiça, num julgado recente, eu não trago aqui nenhum dos números dos processos, porque eles tramitam em segredo de justiça, então é preferível que não seja divulgado, tá? Mas condenou tanto o advogado quanto as partes que estavam assistidas por esse advogado a indenizar a mãe. Esse processo era um processo de investigação de paternidade, e aí a defesa escolheu como tese central, né, da defesa do pai. E, se eu não me engano, acho que eles juntaram, ou foram depoimentos, ou foram listas de pessoas que já tinham se relacionado com a mãe durante toda a vida dela. E aí, veja só, excelência,
Uma mulher que já se envolveu com mais de 50 homens. E eu não sei o que isso tem a ver com a paternidade da criança, de fato, mas foi colocado. Então, a ministra Nancy afirmou que as palavras trazidas na contestação, além de não serem aderentes à defesa técnica, também não são meramente infelizes, impróprias, grosseiras ou desrespeitosas, impolidas e deselegantes, mas são, sim, verdadeiramente ofensivas à reputação e à imagem da mãe do recorrente. Eu também entrei, no ano passado, em um desses meus processos. A mãe tinha depressão e, na contestação, o colega escreveu a seguinte frase: aparentemente, a mãe que está louca não tomou o remédio dela antes de fazer as afirmações que constam na inicial. E a mãe era advogada. Então, a gente fez uma representação no Tribunal de Ética da OAB e o Tribunal de Ética entendeu que realmente cabia advertência ao outro advogado, né? Ele superou a inviolabilidade dele, tá, doutor? E aí, nesse julgado, o STJ deu, então, um importante passo para coibir a defesa dos interesses das partes com a utilização do reforço dos estereótipos de gênero, criado numa estrutura patriarcal que visa desqualificar a mulher e afastar os seus direitos. Então, este caso, eu, inclusive, fiz questão de também acionar o advogado na esfera civil para indenização. Por quê? Porque, primeiro, que não existe... Só tem dois fins, né, nesse tipo de defesa. Então, ou você tenta desqualificar a mulher para quem está julgando, e aí, em que pese se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, os servidores do tribunal vão ter acesso, todos os advogados que forem, eventualmente, que vierem a atuar no processo, vão ter acesso a essas alegações, tá? E a mãe também vai, obviamente, se sentir ofendida com isso. Então, ou você busca acabar com a reputação dela para levar o julgador a um entendimento contra essa mulher desqualificada, ou então você busca, de fato, ofender a parte, porque não tem outro resultado. A grande questão em ação de alimentos... Obrigada. A grande questão em ação de alimentos é qual que é a necessidade da criança e a possibilidade de quem vai alimentar, do alimentante. Então, é irrelevante a qualificação da mãe. E a mãe nem parte nesse processo. Porque a mãe somente está no processo de alimentos para poder assistir o seu filho, representá-lo, porque ele ainda não tem capacidade postulatória para pedir acesso ao judiciário, à tutela jurisdicional, em nome próprio. E aí também o STJ vem se posicionando em julgados recentes também quanto à consideração do trabalho doméstico exercido pelas mulheres no cômputo das pensões entre cônjuges e devido aos filhos em comum. Então, aqui a gente tem o voto também da ministra Nancy. A gente vai ter que acabar batendo palma para ela, né? É bom, né, as mulheres ocuparem esses espaços. E aí ela fala, no tanto, é imprescindível reconhecer a importância e o valor do trabalho doméstico historicamente desenvolvido pelas mulheres, especialmente o trabalho invisível, empregado na criação e educação dos filhos. Em caso como o presente, a pensão alimentícia deve também observar a duração da conjugalidade. Afinal, a dependência econômica decorrente de um casamento de curta duração é muito diferente daquela gerada por um matrimônio duradouro. Quando eu ainda estava na faculdade, eu fui aluna de constitucional do professor Edilson Edino. Ele agora, se não me engano, ele está na turma recursal do TJ, mas ele foi por muitos anos juiz do Gama e depois juiz da vara de conflitos empresariais, aqui de Brasília. E ele contava para a gente, imagina, isso em 2000 e... Vou entregar a idade, né? Vou falar não. Em 2015, mais ou menos, e ele contou de um caso que os dois já eram idosos e o marido quis sair de casa e não queria pagar pensão para a esposa.
E aí a tese do marido era: ela nunca trabalhou. E aí ele disse que no meio lá da audiência de instrução e julgamento, ele perguntou, o advogado dele perguntou para ela qual que era o seu trabalho, qual que era a sua profissão. E aí eles tinham tido, acho que 10 ou 15 filhos. E o professor Edilson Edino, como juiz, falou: parideira, doutor, ela era parideira. Então, dividiu a pensão, na época era a aposentadoria, entre os dois, meio a meio, pela profissão de parideira. E aí a gente tem a aplicação da perspectiva de gênero, né, que é aquele protocolo do CNJ, dentro do TJDFT, que é onde eu atuo na maioria dos casos. O CNJ ele tem um dataset dele, que é bem fácil de mexer, que chama Painel Justiça em Números. Então, você consegue dividir por tribunal, tipo de processo, tá? E pegar as tabelas. Ah, a tabela não veio para cá. Mas depois eu disponibilizo. O resumo é que, entre 2024 a 2025, foram julgados 178 processos que tinha como assunto direito de família. Isso aqui eles consideram como julgados os processos que encerraram, tá? Destes processos, em apenas 10 foram aplicados o protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero. E eu peguei 2024 a 2025, porque é um período que nós já tínhamos tanto o protocolo quanto a resolução do CNJ sobre a necessidade de se aplicar em todos os processos. Então, a gente não está falando de uma exceção, nós estamos falando da regra. E aí fica aqui para a gente as nossas reflexões finais, né? As estatísticas dos estudos sociais e econômicos reforçam que a ausência de aplicação do protocolo pelo judiciário tem reforçado a estrutura desigual, violando os direitos das mulheres e das crianças, e é nosso dever, seja como operadores de direito, seja como partes em processos, promover o respeito ao protocolo do CNJ, como meio de diminuir a desigualdade de gênero na sociedade brasileira. E o Estado, sobretudo, né, o Estado brasileiro, ele é signatário da agenda da ONU, então nós temos a agenda de 2030, e um dos objetivos dessa agenda é diminuir a desigualdade de gênero. Então, o Estado brasileiro tem o dever de promover o julgamento com perspectiva de gênero, porque a gente viu que os impactos do judiciário refletem na sociedade. Então, nós temos mulheres privadas dos seus direitos patrimoniais, crianças privadas também dos seus direitos a alimentos, única e exclusivamente, em muitos casos, em razão da desqualificação da mulher dentro dessa perspectiva de gênero. A minha intenção com essa apresentação foi trazer luz a este problema, né? Eu gostaria muito que isso chegasse agora aos novos advogados, os novos promotores, juízes que estão aí saindo da graduação, para que eles já venham com isso dentro deles. É muito difícil a gente, no judiciário, colocar uma sistemática nova, né? Mas se isso já vier de dentro da gente, já for como uma regra, eu acredito que fique muito mais fácil. E eu, operando no direito, operando dentro dos processos, sempre procuro fazer valer, porque eu acho que talvez seja a minha parte aqui na minha contribuição social. E é isso, obrigada. Eu quero parabenizá-la pela apresentação e dizer que é um tema, do meu modo de ver, muito importante e muito delicado. Não é um problema simples. Eu vou falar de outro problema, mas que eu vou mostrar como tem similitude. Eu fui solicitado por um amigo que fizesse um trabalho para dizer como diminuir a violência nas escolas. Eu parei para pensar, como é que a gente vai diminuir violência na escola? Para diminuir violência, pode pôr muro mais alto, mais guarda, mas não é o caminho, não é o caminho. O aluno que antes matava o professor em sala de aula, ele vai matar na entrada. Inclusive, basta mencionar que nos 3 últimos anos, nos Estados Unidos, ocorreram 360 mortes dentro de escolas, sendo 10 professores. No Brasil, 61, sendo uma professora. Ou seja,
há uma falta de valores espirituais na sociedade que ela, aonde estiver, ela traz problema. Traz problema na violência nas escolas, traz no problema na separação de casais. Ainda mais visto que hoje em dia o casamento é um pouco diferente do meu tempo. O casamento hoje, vamos ver se dá certo. Já no meu tempo era para dar certo. Então, e depois, no meu tempo, as mães não trabalhavam mesmo. Eu fui criado pela minha mãe nunca trabalhou. Ela chegou a ser professora num pequeno período, como normalista que ela era. Eram condições diferentes. Então, nós temos que olhar isso num quadro muito amplo, muito amplo. Eu vejo que nós, da União Planetária, temos que ter uma postura de defesa intransigente das mulheres, mas com sabedoria, com bom senso, com equilíbrio, de verificar o que é adequado em cada circunstância. Eu tenho uma série grande de pessoas próximas de mim que se separaram das suas mulheres e todos eles fizeram um acordo sem problema, todos eles. Então a gente vê que o problema está numa outra esfera, está na esfera de que há pessoas que são egoístas e isso é meu também, mas isso é meu, e aí então fica difícil. Mas eu vejo com muita beleza, com muito otimismo, a evolução da mulher na sociedade. E aí, mais uma vez, eu me lembro que minha mãe queria entrar numa faculdade, mas uma mulher não entrava em faculdade no tempo dela. Hoje nós temos aqui 55 mil alunos, mais da metade são mulheres. Professores, mulheres. Reitora, mulher. Então nós vemos que temos que bater palma, tem uma evolução extraordinária, e que merece aplauso essa evolução da sociedade, a gente poder reconhecer isso, ver a beleza disso. Hoje a ministra Fátima Nancy Andrighi, ela já fez palestras dentro da União Planetária no nosso movimento pela Pedagogia das Virtudes, movimento Pedagogia das Virtudes. Ela já foi uma oradora entre nós, uma pessoa muito querida, que a gente ama. Mas esse problema humano, que um tem mais qualidade, ele está dentro de juízes, está dentro de promotores, está dentro de advogados, e está dentro da sociedade, Então, eu vejo 2 ângulos. Primeiro ângulo, que maravilha que as mulheres têm conquistado um amplo espaço na sociedade, chegando à presidência da República, a cargos importantes, ministros de Estado. Há uma evolução gigantesca, considerando especialmente que durante milênios elas foram pisoteadas. Elas não foram pisoteadas durante décadas, mas durante milênios. Então eu vejo uma evolução fantástica. E que nessa questão de separação é preciso que haja um bom senso e, sobretudo, muito amor, que não sejam separações litigiosas, etc. e tal de coisa, né? Eu tenho uma situação, eu conheci uma pessoa com quem eu me encontrava diariamente numa Confederação Nacional de Trabalhadores, da qual eu era advogado e comparecia diretamente. E ele, como eu fiquei lá muitos anos, 20 anos, tinha um senhor quem era o gerente, funcionário, mas que encarregado de tudo. E ele, num momento, ele me disse que tinha separado e, como a esposa dele não trabalhava, ele tinha deixado metade do que ele recebia para ela. Depois ele estava com uma outra mulher, separou dela, e aí deixou uma outra metade. Aí ele estava com um terceiro relacionamento,
E aí a mulher veio com uma ação, querendo discutir. Ele se suicidou, se jogou da torre aqui de Brasília. Veja que a coisa precisa ser vista de um plano muito amplo, muito bonito. Com certeza o que você disse está tudo correto, eu só posso bater palmas, mas acho que nós, que congregamos uma entidade como a União Planetária, onde o amor está acima de tudo, né? Onde as relações saudáveis humanas estão acima de tudo, e que não podemos monetizar tanto isso, esse abajur é meu, esse negócio é seu, mas dentro de uma visão muito mais ampla de amor, é aquilo que nós devemos continuar fazendo, com uma pedagogia das virtudes, com uma defesa do amor universal, e que os aspectos materiais, apesar de importantes, especialmente quando demandam alimentos de crianças, mas apesar de importantes, o ponto principal é a postura ética, correta, amorosa de todos, e é por isso que devemos trabalhar. Muito obrigado. Doutora Manuela, parabéns. Eu não sou da área de direito, mas eu fiquei impressionado com os dados que a senhora apresentou, né? Assim, bastante realistas. E é interessante que essa resolução do CNJ, ela é do ano 2023. Quando a gente estuda os textos sagrados, eu tenho essa oportunidade de estudar os textos sagrados, eu estudei o Alcorão, fiquei tão impressionado com o Alcorão que eu resolvi escrever um livro sobre o Alcorão. O Alcorão e a unidade das religiões. E tomei essa decisão para que o meu conhecimento não morresse comigo. Foi uma decisão, não vai morrer comigo, e botei no papel. 10 anos depois, o livro foi publicado. E é interessante que o Alcorão tem 1445 anos neste ano. O Alcorão trata do direito das mulheres. Então, quando a senhora cita a resolução do CNJ de 2023, é interessante a gente ver que há 1445 anos, o Alcorão revelou vários direitos para as mulheres. Eu vou citar um deles. A mulher, antes da revelação de Muhammad, e a revelação de Muhammad ocorre na Península Arábica, não é? Em situação de sobrevivência muito difícil. Então, as tribos guerreavam 8 meses por ano entre si. E eram guerras fatais. Ataque de surpresa, quando a pessoa não está recebendo o ataque, o resultado é terrível. Muitas mortes de crianças, mulheres viúvas, etc., etc. A mulher não tinha direito nenhum. Se ela ficasse viúva, ela provavelmente se tornaria uma escrava, não é, com a família que quisesse adotá-la. Então, era uma situação muito difícil. E aí, Muhammad criou vários critérios para respeitar o direito das mulheres. Eu vou citar um deles. Era muito comum, quando o casal estava viajando, por exemplo, ter um desacordo lá entre eles. E o marido tinha o direito de largá-la onde estivesse, a 100 quilômetros do seu local de origem, a 1000 quilômetros, etc., etc. E aí, obrigado, Muhammad disse, absolutamente, se você tiver casado e acontecer isso em viagem, você tem que dar todas as condições de ela poder retornar à família. E se ela tiver filhos, você tem que cuidar e dar o sustento para ela se ela tiver filhos. Então, eu estou colocando isto porque, pegando o gancho do Dr. Ulisses, falta espiritualidade na nossa sociedade. Infelizmente, quando a Igreja condena o conhecimento científico, né, queima vivo o Giordano Bruno, né, e condena à morte Galileu Galilei, porque ele defendia a teoria de Copérnico, quando os iluministas, o iluminismo foi tomando conta da Europa, né,
a gerência do conhecimento saiu da mão da igreja. E aí, por outro lado, ele progrediu muito, mas o pêndulo social foi para a extremidade e criou uma sociedade extremamente materialista. Então, do depoimento da senhora, muito bonito, eu lhe parabenizo, eu queria pegar o gancho do Dr. Ulisses. Falta um equilíbrio no sistema educacional, em todas as áreas, na minha, que é química, não é? Para que a gente tenha senso de justiça, que vem da espiritualidade. É um dos atributos da espiritualidade a justiça. E nem sempre o que é legal é justo, porque na época do nazismo era legal você perseguir determinadas etnias, etc., etc. Foi legal a escravidão. Não é? Então, nem tudo o que é legal é justo. Então, a gente tem que estar num patamar superior, que é o patamar da justiça, que é o patamar que depende da espiritualidade. Então, nós precisamos uma nova civilização baseada na espiritualidade. Eu vou por um viés um pouco diferente. Eu sou economista de formação, então você vem trazendo uma série de análises sobre, por exemplo, a partilha de bens, toda uma dinâmica de relação dessa partilha patrimonial e da guarda, né, quando está correlacionada às crianças. Tem uma autora chamada Alexandra Kollontai, é uma autora soviética, que trabalha essa dinâmica da família dentro de uma estrutura econômica de ruptura com o capitalismo, né? E ela parte do princípio de que a autonomia feminina necessariamente necessitaria de uma ruptura com o capital, porque é isso, o papel da mulher no capitalismo é o lugar da produção do proletariado, da prole, né? É o mesmo radical ali da palavra. Então, a mulher está nesse lugar do cuidado familiar, está nesse lugar da reprodução do exército industrial de reserva, né? Então, para Alexandra Kollontai e a Nadeja Krupskaya também, né, numa outra perspectiva mais educacional, necessitaria dessa ruptura. Como que você entende isso, né? Porque dentro da teoria marxista, a mulher é historicamente a primeira propriedade privada. Então, para que a autonomia da mulher seja possível, é necessário romper com essa lógica de propriedade privada, fundamentalmente, na infraestrutura, né? Naquilo que fundamenta a sociedade nas suas bases econômicas, sociais e políticas. Então, como que você entende o papel do direito nessa dinâmica de ruptura com essa ideia de propriedade privada, esse princípio de propriedade privada que se universaliza no capitalismo, né, que é essa coisa, a universalização da mercadoria, né? Então, a mulher é mais uma mercadoria, é uma produtora da mercadoria que é a mão de obra. Então, ela é um elemento fundamental na estrutura, mas que não é remunerada por isso. Então, como você entende o direito nessa dinâmica de ruptura ou de adaptação, de diálogo, dentro de uma dinâmica onde a mulher é essa propriedade privada, historicamente, produtora de mão de obra, e como que a gente traça um caminho para ou romper ou se adaptar de forma mais suave, né, para garantir a autonomia das mulheres de forma que não sejam propriedade, que não sejam tratadas como tal historicamente. É isso. Não tenho palavras claras, fáceis, não me vem facilmente o discurso diante dessa vergonha. Isso é uma vergonha. O nosso judiciário é uma vergonha. Eu queria muito, do fundo do meu coração, doutor Ulisses, achar que dentro de nós vai ter esse amor. Talvez cultivando aí durante alguns séculos, tenhamos essa luz. Mas enquanto não temos essa luz, minha cara doutora, eu me coloco à sua disposição, não faço parte de nenhum movimento de mulheres, eu sou presidente do PDT Axé, trabalho com movimentos interreligiosos e de defesa das religiões de matriz africana, mas me coloco à sua disposição para lhe colocar
junto a grupos de mulheres, para que elas venham às ruas por essa decisão do CNJ. Porque não é mais possível que essas coisas aconteçam na nossa sociedade. Porque não está batendo só em nós mulheres, está batendo também nos futuros cidadãos. Eu tive um divórcio, aliás, tive um bocado de ex-casamento, mas tive um divórcio. Nesse bendito divórcio, o marido, o ex-marido, tentou por vários anos, de vez em quando ele vinha tentando tirar a pensão dos meninos, alegando que eu era uma pessoa namoradeira. Eu era mesmo. Eu namorei foi muito, eu casei foi muito, mas nunca admiti que ele metesse o bedelho, porque ele também tinha as namoradas dele, também tinha o mundo dele. Nós temos os nossos mundos e nós precisamos ir às ruas, porque num caso desse, só as ruas, minha amiga, poderá debelar essa injúria que vem se arrastando sobre nós mulheres durante séculos. Somos parideiras, sim. Somos mães de vocês. Cuidamos de vocês, criamos vocês, educamos vocês dentro do que nós podíamos. Demos a vocês muito mais do que tivemos, pode ter certeza. As mães sempre dão mais do que receberam. E essas mães não merecem mais passar por isso, por essa vergonha do judiciário. Essa vergonha do judiciário. Está na hora de ir às ruas. Eu me proponho a lhe colocar ao lado de mulheres que queiram ir às ruas. A minha área de trabalho não é essa, mas eu vou com a senhora às ruas. Bom, eu sou a Camila, eu trabalho com reintegração social, mas principalmente sou pedagoga, né? Então, a área educacional é uma área que as pessoas consideram como uma área do cuidado e não como profissão. Então, queria falar um pouco sobre isso, que algo me tocou muito na sua fala, sobre quando as mulheres que estão ali em processo de separação, enfim, você não deixa que elas olhem, né, tudo que tem dentro do processo, porque, de fato, tem coisas que podem machucar durante isso, e aí você só faz o filtro e repassa. Eu achei de uma humanidade muito bonita, assim. E aí eu fiquei pensando que, nesse momento, a gente traz muito metodologias de mediação de conflitos para esse momento. E existem algumas metodologias que tratam muito de que a mulher é responsável pela harmonia do lar. E o lar é composto de vários adultos responsáveis, a harmonia é composta por todos, ela é responsabilidade de todos e não só da mulher. É o que a sociedade espera que seja, mas não que é da mulher. Então, o que fazer? Inclusive, esse tipo de discurso pode reforçar um caso que a própria Manuela citou, de que a mulher queria uma divisão justa do processo e aí acusaram que ela estava querendo demais e que poderia deixar o pai transtornado enfim, não ser tão presente na vida do filho, porque a mulher é responsável pela harmonia do lar. Então, quando ela quer lutar pelo seu direito, ela perde essa harmonia. Então, é uma metodologia que reforça muito esse tipo de machismo e que se apresenta como solução a todo momento. E acaba virando um problema. Então, a gente precisa contar com muitas advogadas extremamente éticas, como você apresentou aqui ao longo da fala. Então, o que fazer quando essas metodologias ali de mediação de conflito acabam sendo um grande problema nessa paridade mesmo de gênero ali. É isso. Obrigada. Eu vi aqui o Ulisses falando uma coisa muito importante, que é o tal do amor. Também nós estamos reunidos aqui para cuidar dessa coisa aqui chamada paz. E como é difícil, né? Como é difícil.
Eu sou advogado e queria primeiro elogiar muito a sua palestra, excelente, excelente. Eu, se fosse mulher, já tinha advogada. Mas eu quero dizer que o problema básico da coisa é cultural. Não é político, como colocou muito bem a nossa amiga do PDT. Não é espiritual, como colocou muito bem o nosso Huck. É problema cultural. Porque, olha bem, está aqui a minha esposa, eu tive um casamento, 25 anos e teve divórcio. Agora eu tenho uma chamada união estável com essa mulher bonita que vocês estão vendo aqui. E você deve saber muito bem, porque você estuda essa matéria, culturalmente está acabando o casamento, criaram essa tal de união estável para ser um substituto do casamento, e as estatísticas estão mostrando, e eu conheço bem isso aí, porque já li muito a respeito disso, como advogado, que estão acabando os casamentos. A diminuição de número de casamentos é muito grande. Ou seja, querida, vão inventar uma coisa aí que parece que já está sendo meio inventado, que a união estável não resolveu, para acabar com o casamento, culturalmente. Ou seja, nós, efetivamente, acrescentamos ao papel da mulher muitos valores, muitas qualidades, conforme foi provado aqui a você e principalmente a nossa amiga ali do PDT. Mas a verdade é o seguinte, é uma questão cultural que eu tenho medo de acabar não só com o casamento, mas com o que o casamento provoca, que é a família. Essa instituição tão importante que todos nós, eu tenho certeza absoluta aí, que todos nós levamos muito a sério. Então, eu queria fazer essas considerações, elogiando muito o seu trabalho. Tem muito tempo que eu não vejo uma advogada, principalmente advogada, falar coisas tão importantes, especialmente para a nossa cultura. Muito obrigado. Manu, você trouxe um extrato de um modelo social que reflete o costume, como o Willan colocou, reflete um extrato da sociedade que, se nós quisermos dizer que, se nós quisermos adjetivar a justiça brasileira, nós temos que adjetivar também a nossa sociedade, porque em qualquer locus nós temos estratos sociais. Então, se a justiça é imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Então, para chegar a essa paz, que é a busca desse encontro que nós temos tido aqui, há 38 encontros, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda ainda. E é muito importante que nos sejam mostrados qual o modelo que nós estamos vivendo hoje, modelo social, como você nos trouxe, que é um modelo dolorido. Em qualquer estágio que nós vamos nas leis trabalhistas, elas estão uma vergonha. Nós vamos nas leis, que é a palavra que a Jo colocou, nós vamos nas leis fiscais, ainda tem muito a ser trabalhado. A lei vamos dizer, de patrimoniais, ainda tem muito a ser trabalhado para serem efetivamente justas. E a justiça de família tem muito ainda a ser trabalhado. Agora, nós temos que aprofundar isso. Nós temos que aprofundar esse estudo de forma que a gente possa ir nas causas. Por que que nós estamos ainda navegando no mar tão turbulento de dores e de sofrimento? E nós conseguimos compreender que falta alma no ser humano ainda. Nós temos que despertar esses valores humanos. Nós temos que ainda buscar na psicologia de Jung ânimos e ânima. Onde é que há esse equilíbrio do homem entender que ele sim é o provedor, mas ele também tem que despertar em si o lado sensível, o lado do acolhedor, o lado que projeta vida, que acolhe vida, né?
Da mesma forma, a mulher tem que acreditar que ela tem o poder de ânimos, que é o lado profético de ser assertiva, de dizer, eu posso, eu sou capaz. Eu estou tão equilibrada quanto o aspecto feminino. E quando eu busquei na espiritualidade, quando o Huck falou o aspecto espiritual, eu acho tudo, a raiz da questão é a espiritualidade, sim. O cenário que nós temos que estar buscando esse equilíbrio é a espiritualidade, para que nós possamos despertar em nós mesmos esses valores mais perenes da cooperação, do equilíbrio, da assertividade, de respeitarmos, de valorizarmos as diferenças, de acolhermos o mais frágil ou o mais embrutecido com o mesmo amor, né? Então, eu fui verificar na espiritualidade e achei muito interessante quando você colocou a questão do aspecto espiritual, é um aspecto que nos leva a essa divergência do ser. Em todas as tradições cristãs, ela trata do aspecto feminino e do masculino, e não do homem e da mulher. Na Índia, fala de Shakti e de Shiva. Na China, Yi e Yang é o aspecto objetivo e o subjetivo. E o subjetivo é a mulher, é a que traz a espiritualidade à vida, a sensibilidade à vida. É a parideira, né? É que traz vida. No cristianismo, quando se fala de Maria, Maria não era uma mulher, era um aspecto feminino da sensibilidade. Cristos era o logos, é o aspecto da objetividade, é o manifesto. Maria era o manifesto. Aí vem no judaísmo, no cabalismo, Shekinah e Tiferé, e a teosofia, onde eu busco os meus conhecimentos para que eu possa compreender melhor a trajetória humana, ela fala de matéria e consciência, e espírito e vontade, que são valores que nos trazem para esse equilíbrio. Em todas essas linhas, não é nem o homem nem a mulher, é um princípio. É na manifestação que tem o gênero, o masculino e o feminino, mas é um princípio ativo. E o modo de manifestação é um modo de manifestação do sagrado, de Deus. E o sagrado se expressa inteiro somente quando esses dois estão em harmonia. E nós temos que chegar lá. Somente quando esses dois estão em harmonia. E esse modelo de patriarcado, que é injusto psicologicamente, ele é desequilibrado energeticamente e ele é espiritualmente imaturo. E por isso nós temos que buscar essa maturidade espiritual, despertar essa nova consciência no ser, né? E por que esse equilíbrio, então, pode promover a paz? Porque violência é sempre ânimos sem ânima. É o aspecto mais objetivo sem a espiritualidade, sem empatia, sem escuta, sem cuidado, sem interioridade. Quando o feminino é recuperado, não como submissão, mas como sabedoria, ocorre isso, decisões mais lentas, porém mais lúcidas. Ética do cuidado incluída em qualquer estágio, tanto no homem como na mulher. Há a ética do cuidado, né? E a agressão deixa de ser forma de afirmação. Não há mais agressão, nem da mulher para com o homem, nem do homem para com a mulher. E a paz não nasce do medo. A paz não nasce do medo, a paz nasce da integração interior. Quando nós estivermos realmente reconhecendo tanto que o homem e a mulher congregam em si os aspectos do sagrado, do cuidado, da delicadeza, tanto o homem quanto a mulher tem que carregar em si o cuidado, a delicadeza, o amparo, a cooperação, a valorização das diferenças. Quando nós encontrarmos essa integração, aí o homem não precisa provar que é homem. E uma mulher que integra isso nela não precisa provar que pode. Ela é, simplesmente é. Ambos deixam de projetar no outro as suas metades perdidas. O sofrimento acaba. Desativa o campo psicológico da guerra. Não há guerra, nem nos tribunais, nem em família, né? E aí a paz verdadeira é feita de milhares de pequenas integrações interiores e não exteriores. As exteriores são resultantes. Isso aqui é uma guerra em tribunais, né? Que você nos traz para refletir sobre ela. Ainda temos muito que caminhar, né? A paz verdadeira é feita de milhares de pequenas integrações. Um homem que escuta, uma mulher que fala sem medo. Ela não tem que ser submissa, ela fala sem medo. Uma criança que
que vê essa força e o cuidado em ambos, né? E o equilíbrio do sagrado feminino e masculino no interior de cada pessoa é o fundamento psicológico e espiritual da cultura da paz. E é aí que nós temos que chegar. E, em síntese, é isso. É reconhecer que o divino não é um lado e do outro. O divino, o sagrado, é o encontro. É isso. Eu acho que a primeira pergunta, efetivamente, foi do Ismael, né? Que me perguntou como é que a gente resolve, nessa sociedade capitalista, o papel da mulher e até a valorização da mulher. Eu, particularmente, entendo muito bem que, de fato, o capitalismo, a gente viu que todos os problemas aqui, no final, eram problemas de cunho patrimonial, né? Então, vou ficar com pouco dinheiro, essa mulher não ajudou tanto. E os outros valores que a gente tem, como cuidado, acabou sendo ignorado, né? Ou ali, se nós formos pensar na valoração, ele tem um valor menor, né? Ele foi valorado para menos. E aí a pergunta é, como é que o direito faz na sociedade capitalista? Como é que a gente resolve isso, né? Eu vou partir do que a gente tem hoje, porque, infelizmente, eu não consigo partir de uma ideia utópica, em que pese, às vezes, eu querer que ela acontecesse. Mas eu sou formada, eu tenho mestrado em economia. E aí nós fizemos, quando a Cláudia Goldin, você fala? Goldan? Cada um, né? Quando a Cláudia Goldan ganhou o Prêmio Nobel, falando sobre a diferença de gênero, né, no mercado de trabalho, o meu professor, não sei se você conhece, é o Pedro Fernando Neri, é um economista maravilhoso, dá aula de economia da desigualdade, dá aula de economia da felicidade. Eu acho que ele tem um livro chamado Extremos, que eu acho que você ia gostar muito de ler, inclusive. Ele me fez a seguinte pergunta, eu fiz a apresentação sobre o estudo dela. E ele me perguntou, Manuela, como é que a gente resolve... Um dos problemas colocados ali foi a maternidade. Como é que a gente resolve isso? Eu falei, boa pergunta, né, professor? Como é que a gente resolve a questão da licença maternidade? Nós já tivemos até políticos falando, né? Eu contrataria menos mulheres, porque eu vou ter menos licença maternidade para pagar, vou ter menos mulheres indisponíveis ali no meu quadro de funcionários. E aí eu falei, professor, então, o que a gente faz? A gente dá aos homens o mesmo tempo de licença paternidade. E aí ele fica com o cuidado integral da criança pelo mesmo tempo que a mãe ficaria. Porque a gente já acabou com esse problema de que a gente vai ter... Então, a mãe vai estar indisposta porque teve filho. Então, o pai também vai estar daqui 6 meses. A mãe fica os 6 primeiros, e aí eu já não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer qual seria o tempo ideal. Mas eu acho que esse tempo igual já é um bom começo, né? E aí, voltando para a lógica capitalista, eu acho que o direito, agora eu estou falando mais dos tribunais, da jurisprudência, do que, de fato, do direito, porque no direito a Constituição não deixa ter desigualdade de tratamento entre homens e mulheres. Então, eu nem devia estar falando disso aqui, né? Mas, trazendo a jurisprudência, os julgados do tribunal, como a gente está num ideal, numa ideia onde o patrimônio é o que manda mais, então vamos remunerar essas mulheres por esse cuidado. De repente, sobra tempo para quem não cuida das crianças começar a cuidar. Às vezes, é menos penoso você cuidar, cumprir a sua responsabilidade, do que ser penalizado numa sanção pecuniária, né? E aí a gente tem várias teses também nós temos a teoria dos jogos, né? Nós temos várias teses também em economia para dizer, e aí, a gente prende o cara ou a gente bota uma multa muito cara? O que vale mais a pena? Então, talvez aqui a gente até traga um pouquinho de economia para o direito e a gente faz com que, de fato, seja pago. Ou então a gente também observa e faz ser público o fato de que as mulheres representariam 13% do PIB. E aí, fora o trabalho, né? Com esse trabalho do cuidado.
E aí, qual que é o impacto disso? Por que a gente não ia querer 13% a mais no PIB? Aí a gente ia ter que se reconhecer misóginos, talvez. Né? Então, eu acho que, para o que não tem, o que a gente não consegue resolver ainda de forma subjetiva, a gente tenta colocar o mais objetivo possível. Então, se o que, infelizmente, manda hoje é o patrimônio, então vamos ali responder com patrimônio, vamos levar a lógica do patrimônio. Porque ou a gente faz a conta que é melhor para todo mundo, a gente incrementa 13% no PIB, a gente aumenta a qualidade de vida das crianças, a gente aumenta a qualidade de vida das mulheres, das pessoas que cuidam efetivamente das nossas crianças. E aí, voltando para a economia, a gente vai ter 1 milhão de estudos comprovando que as crianças tendo maior qualidade de vida, principalmente na primeira infância, elas vão aumentar ali muito, como gostam de dizer, capital humano, mas, né, então nós teremos mais estudiosos, nós teremos uma sociedade mais qualificada, que aí vai ser mais racional, vai tomar mais as decisões melhores, enfim. Né? Então, a gente só vai aferir vantagem disso. Então, ou a gente coloca esses estudos e prova que realmente que os números já estão dizendo que isso aqui tem que ser feito. Então, ou a gente coloca números dentro dos papéis de gêneros impostos às mulheres, ou então a gente assume que, na verdade, é um ódio às mulheres. E o que eu acredito que não deva ser. Respondi sua pergunta? E aí a pergunta da Camila foi sobre as técnicas de mediação, né? Camila, eu sou a favor das técnicas de mediação. Do que eu vejo no judiciário, o judiciário ele tem as audiências de conciliação e as audiências de mediação. A diferença é que as mediadoras elas são um pouquinho mais qualificadas para esse fim, tá? A gente também já teve no judiciário a utilização da constelação familiar como técnica de mediação. Então, existe 1 zilhão de técnicas reconhecidas aí pelo judiciário como aptas à mediação. O que a gente tem de problema do que eu vejo hoje é o que você bem colocou aqui, a responsabilidade da harmonia, ela se concentra no papel da mulher. Então, no quanto a mulher está disposta a abrir mão para manter aquele ambiente equilibrado e aquele ambiente harmônico. Eu acho que como a gente vem com esse problema estrutural, eu, Manuela, acredito, até porque quando a gente fala de relações, de ações de família, a gente tem muito sentimento ali, de todas as partes. Tem o sentimento dos homens, tem o sentimento das mulheres, tem o sentimento das crianças. Então, a gente tem uma subjetividade, variáveis subjetivas que a gente não consegue controlar. Certo? Então, assim, dentro da minha atuação, eu nunca vi uma conciliação onde a mulher fosse respeitada. A última audiência de conciliação que eu participei, era uma conciliadora mulher, a minha cliente que estava representando, na verdade, minha cliente é a criança, não é nem a mulher, né? Mas naquele caso, quem estava representando a criança era a mulher, a advogada da outra parte era a mulher, então nós éramos 4 mulheres e um homem, que era o pai. E a conciliadora insistia muito que fosse feita uma conciliação. Pensa bem, a relação da sua filha com essa criança. Vocês vão se encontrar nos aniversários. Vocês vão se encontrar no dia da família na escola. Ele vai falar mal de você, você vai falar mal dele. E aí eu falei assim, escuta, a gente está com criança aqui nessa audiência que precisa falar para um adulto, não fale mal do seu pai por causa de um processo. Não fale mal da sua mãe, do pai e da mãe por causa de um processo. Não deixe de visitar o seu filho porque você está pagando alimentos. Então, acaba que a mulher é ameaçada porque ela tem esse papel de abrir mão para manter a paz. Não existe paz sem justiça. Doutor Ulisses? Eu acredito nisso. Obrigada, filha. Então, só para encerrar, que eu também não quero me prolongar muito, mas, então, não existe paridade de tratamento entre as partes. Né? Eu questionei a conciliadora, que momento que você trouxe para o pai esse papel?
essa responsabilidade, né, esse cargo do bem-estar da criança. Então, as técnicas de mediação eu não consigo te responder, porque eu não tenho conhecimento técnico, que eu acho que deveria ser um psicólogo para avaliar isso muito melhor do que eu, uma pedagoga para avaliar isso muito melhor do que eu. Eu não tenho conhecimento técnico para te dizer isso. Mas, da experiência que eu tenho, para mim, as mediações, da forma que tem sido colocada e da forma que eu tenho visto, não tem sido colocada de uma forma que traga a justiça. E aí a gente pode até falar de uma justiça moral, justiça espiritual, né, uma justiça até no sentido subjetivo, para dentro do tratamento entre as partes. Elas ainda ficam em desigualdade de condições. Tá? Então, eu ainda sou a advogada da briga. Só que eu fico muito chateada, assim, que a mulher, quando ela é assertiva, ela é ignorante, né? E eu, acima de tudo, eu sou uma pessoa muito objetiva, então eu corro o risco de realmente ser ignorante. Mas a verdade é que eu nunca busquei para nenhuma das minhas clientes e nem para nenhuma das crianças que eu estava defendendo, até porque não tem como você defender criança querendo prejudicar o outro, que a criança sempre vai estar num status de vulnerabilidade muito maior do que um adulto. Né? Vamos tratar os adultos como adultos nas suas responsabilidades. Mas eu nunca busquei mais do que era o justo, do que era o necessário. E, ainda assim, eu nunca saí com o justo e nunca saí com o necessário. Infelizmente. É isso.